Olá, bem-vindo de volta, você interessado em saber o que acontece na cidade dos condenados de Mordheim? Bem, vamos continuar falando da lore do Warhammer Fantasy com as irmãs de Sigmar, as Sisters of Sigmar do Warhammer Fantasy. Se você queria uma facção parecida com as irmãs da batalha, Sisters of Battle, bem, a GW, na sua infinita criatividade, 2 anos depois de ter criado as Irmãs de Batalha, criou as Irmãs de Sigmar. Qualquer semelhança não é mera coincidência, é realmente uma cópia descarada do próprio produto deles, porque a GW não é assim muito forte no sentido de criatividade, eles precisam basear em alguma coisa, então eles basearam no próprio produto, ou pelo menos isso dessa vez. Então, apesar delas terem fortes inspirações nas Irmãs de Batalha do 40.000, elas têm uma lore própria e são diferentes no mundo do fantasy. Então, da onde começa e o que muda as Irmãs de Sigmar das Irmãs de Batalha do 40? Primeiro, elas não usam armadura de energia, nem revólveres bolter, elas são mais no mano a mano mesmo, e armaduras convencionais, mas nem sempre elas foram irmãs de batalha. Vai ser difícil pra mim. Elas nem sempre foram freiras guerreiras, elas já foram freiras convencionais. Há muito tempo atrás, antes mesmo da fundação do Colégio da Magia, no caso do Império Humano, porque a gente está falando do Império aqui, existia as Irmãs da Misericórdia. As Irmãs da Misericórdia, elas eram devotas de Sigmar e elas faziam o que uma freira faz no mundo atual. Elas ajudavam a curar feridas, elas ajudavam a alimentar os pobres, os necessitados, elas davam abrigo nos monastérios, nas casas para os viajantes que não tinham lugar para ficar. Então elas tinham alguns monastérios nas regiões ali, nas cidades iniciais do Império, porém, com o tempo, elas foram crescendo e ganhando fama e ficou meio que algo honrado e nobre uma família com uma descendência de nobreza entregar uma das suas filhas para um convento, principalmente se aquela filha era meio chata e eles queriam se livrar. Então, geralmente, as mulheres nobres, assim, que tinham mais tendência a ser aventureira, desobedecer e outras coisas, não tinha nenhum tipo de responsabilidade ou seguir a ordem, eles mandavam para o convento, aonde lá as irmãs vão botar ela nos eixos. Elas têm um jeito de disciplinar muito, muito agressivo. Então, com o tempo, elas ficavam quase que como uma ordem marcial e obedeciam e faziam as coisas conforme o livro. Só que no caso, o livro de Sigmar e os ensinamentos ali da religião dele, do culto de Sigmar. Então, elas não levam uma cruz, elas levam um enorme martelo, porque é uma coisa cerimonial. Tudo isso é parte ali do culto ao deus guerreiro que foi Sigmar. Então, se tu cultua um deus guerreiro, meio que para cultuar ele, tem que também ser um guerreiro. Mas, em geral, as Irmãs da Misericórdia, como elas eram conhecidas antigamente, elas eram mais relacionadas mesmo a como uma freira no mundo moderno. Elas ajudavam e auxiliavam os pobres e tentavam resolver problemas aqui e ali quando elas era ao alcance delas ajudar. E uma coisa interessante é que no mundo do Warhammer Fantasy, se tu crê muito em alguma coisa, tu consegue modificar um pouco a realidade naquilo que tu acredita. Por elas serem da religião e querer achar a cura e ajudar as pessoas, elas conseguiram poderes de cura. Com as suas orações, nos seus monastérios faziam rodas de oração para curar uma pessoa que estava ferida ou com uma doença, e muitas vezes acontecia milagres e as pessoas regeneravam. Então
esse poder de cura que elas faziam fez delas muito, muito famosas. E, como eu disse, várias famílias, tanto da pequena nobreza, comerciantes ricos, quanto da alta nobreza, famílias influentes no império há gerações, entregavam filhas para participar das Irmãs da Misericórdia, ou Irmãs de Sigmar, como elas vão ser conhecidas no futuro. E por um tempo, elas foram ganhando poder, influência e também recursos, porque afinal, se tu tem uma filha lá, tu vai fazer uma doação, tu vai fazer para as irmãs, tu não vai fazer para o culto de Sigmar, o que criou uma certa cisma, uma certa separação entre o culto de Sigmar propriamente dito e a Ordem das Irmãs da Misericórdia, The Sisters of Mercy, o que fez um olhinho de inveja nelas. E também por elas serem assim habilidosas, elas são magas, na verdade, porque eles chamam de milagres, mas não é bem um milagre, isso é magia, isso é alterar a realidade com energia do imaterial. Claro, de uma forma regulada, ritualística, e para eles aquilo é um milagre, eles não veem aquilo como magia. Se tu chegar hoje para um monge ali de Sigmar e dizer para ele que não, os milagres de Sigmar na verdade são magia, tu vai queimar numa fogueira por heresia. Então era a crença geral do que o que elas faziam era, no caso, milagres de Sigmar, como os monges e os padres de Sigmar fazem também. Então era aceito elas fazerem essas magias de cura, e até porque geralmente eram coisas benignas assim que elas faziam, orações de cura e proteção. Mas também tem o fato de elas serem as mais, assim, como elas são descendentes da nobreza, geralmente os nobres, das filhas que eles tinham uma que incomodava, eles pegavam essa filha que incomodava e mandavam para lá. Então elas também não faziam muitos amigos e não eram, assim, especificamente boas em diplomacia, na conversa, porque elas geralmente eram mais se achonas, mais cheias de si, e meio difícil assim de lidar com o mundo lá fora. Com as outras ali, como elas estavam passando pelas mesmas coisas, mesma experiência, mesmo treinamento difícil, elas acabavam criando um senso assim de irmandade uma com a outra. Então elas têm acima de tudo uma lealdade com uma e com a outra, mas com o mundo lá fora elas acabaram criando vários, não vou dizer inimigos, mas certos atritos, e vários nobres e algumas pessoas influentes também queriam ver o poder delas diminuir, até o momento que houve uma eleição, e durante essa eleição os 3 votos do culto de Sigmar votaram contra uma nobre que era relacionada a... No caso, ela tinha um forte vínculo com as Irmãs de Sigmar, mostrando que elas perderam o apoio do grande teogenista, que seria o Papa para o mundo do Warhammer Fantasy, e dos Archlectors, que seria tipo um arcebispo pro mundo pro culto de Sigmar. Então, depois disso, elas foram acusadas por vários caçadores de bruxa de, na verdade, fazerem magia e bruxaria, o que era proibido porque na época não tinha nem o colégio de magia ainda, então fazer bruxaria era uma acusação altíssima. E agora, sem o apoio do culto de Sigmar, elas perderam muito poder e influência, e dos monastérios que existiam antigamente, apenas 2 sobraram, um em Altdorf e um em Mordenheim. Vários se fecharam, os nobres começaram a parar de mandar as filhas para lá, as doações e as verbas começaram a reduzir muito, alguns conventos tiveram que ser abandonados, alguns a população, junto com os caçadores de bruxas, expulsou elas da cidade. Então, em geral, começou meio que uma perseguição contra elas, e elas foram sendo deixadas de lado
não vou dizer, elas não cometem bruxaria, elas realmente fazem os milagres de Sigmar, assim como os representantes masculinos ali, que são os padres de Sigmar. Então, foi acusação realmente falsa aqui, porque se tu disser que um padre de Sigmar faz bruxaria, tu vai ser queimado vivo, mas se tu disser que ela faz o milagre de Sigmar, tu tá cometendo heresia, cara, não! Então esse aí foi meio que mais por interesse político, mais por desavença e picuinhas pessoais. E foi uma coisa gradativa, assim, não foi de um dia para noite, mas elas perderam a influência e começou um evento em cascata que levou a ordem delas a ficar cada vez menor e reduzida em número de recrutas e de finança e tudo mais. Até que um dia veio a grande notícia: Sigmar está voltando. Havia uma profecia que Sigmar viria num grande cometa de 2 caudas, montado sobre o fogo, trazendo a punição e expurgando a heresia do planeta. Bem, assim, na real, expurgando os impuros, uma coisa assim. A profecia era que Sigmar viria e iria eliminar o problema ou as coisas ruins do Império, os inimigos e tudo mais. E o pessoal acreditou nessa profecia. Só que ela, assim, tinha pessoas mais céticas, montado em asas de fogo para expurgar os heréticos e tudo que há de ruim. Tem alguma coisa esquisita nisso aí. E as irmãs de Sigmar foram umas das que não acreditaram cegamente nessa profecia. E a profecia dizia que ele estava vindo nesse cometa. E o cometa, por todos os relatos dali dos magos celestes, estava vindo para a cidade de Mordenheim, cada vez maior no céu, e o pessoal ali fazendo e preparando uma enorme festa para a chegada de Sigmar, o Salvador. E os fanáticos religiosos migrando para a cidade, começando a se flagelar, fazendo sacrifícios, falando que o fim está próximo, arrependam-se agora, sigam Sigmar ou sejam queimados pelo seu fogo divino, e aquela coisa toda na cidade. Enquanto isso, o cometa ia ficando maior, maior e maior. E as irmãs, elas de burra não tem nada. Elas se retiraram para o seu monastério, que não ficava bem na cidade, ficava fora das muralhas. Para chegar no monastério delas, tu tem que passar por uma ponte fortificada, e depois dessa ponte fortificada existe o monastério onde elas ficam mais retiradas. E lá elas se reuniram no subsolo e começaram a fazer orações de proteção e segurança. E como a ordem era que depois que o cometa chegasse e Sigmar renascesse, os impuros seriam punidos, elas se prepararam para essa punição dos impuros. Elas prepararam os seus martelos de batalha, equiparam as suas armaduras, continuaram ali rezando e fazendo pedidos de força e proteção, porque quando o momento chegasse, elas iriam para as ruas junto a Sigmar e ajudar ele a expurgar os impuros, os mutantes, os heréticos e tudo que há de ruim no mundo do fantasy. E elas acreditavam nisso, mas a diferença delas do pessoal fanático é que o pessoal ficou esperando o cometa embaixo dele e elas ficaram numa fortaleza afastada no subterrâneo. Ainda bem que elas fizeram isso. E enquanto elas estavam lá rezando e pedindo proteção, o cometa se chocou com Mordenheim. E aquele povo feliz, as criaturas, até as árvores, começaram a virar criaturas horríveis, mutantes, demônios, aberrações, começaram a aparecer, já que o cometa era feito de Weirdstone. A Warpstone dos Skaven
é chamada por os humanos de Weirdstone, que seria pedra estranha. É uma pedra verde brilhosa que tem um conteúdo mágico, caótico, horrível e transforma tudo ao redor, a não ser que seja um Skaven, em uma criatura aberrante, feia e fedorenta. No caso, o Skaven não se transforma porque ele já é, mas no caso, as outras coisas foram se mutando. O próprio cometa matou muitos daqueles que estavam festejando, esperando ele chegar. E aqueles que estavam próximos da aura da Warpstone começaram a se mutar em criaturas terríveis, e as irmãs então saíram do monastério, marchando pelas ruas, esmagando a cabeça dos mutantes, que agora estavam criando vários braços, vários olhos, bocas em locais que não devia ter boca, e elas começaram a esmagar os crânios ou os corpos com os martelos, como se tu amassasse um bife, e elas foram matando e as coisas continuavam se mexendo, ela batia de novo, a coisa continuava, ela batia de novo, elas faziam orações para que os seus martelos começassem a encandecer com o fogo sagrado de Sigmar, e batiam de novo na criatura e a criatura parava de se mexer, enquanto elas continuavam avançando. O que no início era 1 ou 2 mutantes, se tornaram 20, depois 200, depois 2000, e elas começaram a não conseguir mais avançar e começaram a perder alguns dos seus números para aquelas aberrações. Como eu falei, elas são inteligentes, elas não iriam ficar lutando uma guerra perdida. Expurgar os mutantes não seria possível nesse primeiro dia. Uma vitória rápida era improvável, impossível, na verdade. Elas conseguiram resgatar alguns fragmentos daquela Weirdstone, daquela pedra que caiu junto com o cometa e se espalhou pela cidade, e elas levaram para o monastério para tentar entender e estudar o que era aquilo ali. Retornando à reclusão do seu monastério, elas conseguiram se proteger, e como o único jeito de chegar é pela ponte, as criaturas da cidade não conseguiam entrar. Elas fizeram uma defesa bem boa, além de que a ponte é protegida por várias orações de proteção. E elas descobriram que a causa daquelas mutações, das aberrações, dos espíritos, dos mutantes que estavam acontecendo ali na cidade, era por causa dessa maldita pedra, essa Weirdstone. E elas também entenderam que a Weirdstone estava reduzindo a capacidade, aqueles demônios que apareceram no centro da cidade desapareceram depois. Então, com o tempo, ela parecia perder energia. O que elas precisavam fazer era isolar essa pedra, evitar que ela tivesse contato com a cidade ou com outros habitantes, e assim elas iriam conseguir, com o tempo, destruir ou parar o efeito daquela Warpstone. Então elas, nas suas salas subterrâneas, seus salões mais inferiores do monastério, fizeram um enorme cofre, várias orações de proteção, vários rituais elas fizeram para tentar isolar aquele conteúdo da magia caótica da Weirdstone lá dentro. E todos os fragmentos que elas encontram ou resgatam, elas botam lá dentro no cofre subterrâneo. E desde que Mordenheim foi destruída até os dias atuais, elas continuam fazendo expedições na cidade, matando mutantes, matando Skavens, matando de novo mortos-vivos, enfrentando abominações ali da cidade, utilizando suas preces de cura para evitar que os seus números baixem. Elas continuam avançando, tentando resgatar e pegar fragmentos daquela Weirdstone, não muito de uma vez só, já que elas são humanas, elas não vão conseguir pegar uma grande quantidade sem botar em risco a própria vida, levar para o cofre subterrâneo. Lá embaixo ela vai ser armazenada, e elas fazem isso há séculos. Então a quantidade de Warpstone que está lá embaixo deve ser bem grande, mas a habilidade delas de orações de proteção é tão grande que nem mesmo os Skaven sonham, ou sequer imaginam que existe essa quantidade de pedra lá embaixo, porque eles lutaram contra Nagash. Olha, eles lutaram por 100 anos e olha a quantidade de clãs que foi destruído para poder pegar as minas embaixo ali de Cripple Peak. Então agora, se elas imaginassem que não, tem um grupo de freiras defendendo uma quantidade enorme de Warpstone,
Tu não imagina a quantidade de expedições e ratos que iriam vir para cá para tentar roubar o Warpstone delas, mas eles não imaginam nem conseguem sentir a Warpstone aqui embaixo. Elas continuam, então, na sua incansável e interminável busca para acabar com a sujeira ali, a corrupção que aconteceu em Mordenheim e resgatar a cidade. Elas têm como seu dever sagrado expurgar os heréticos e as aberrações da cidade. E como elas recebem novos recrutas, bem, ainda hoje as famílias nobres enviam para Altdorf, no caso, as suas filhas ali para entrar na ordem das irmãs de Sigmar, principalmente as filhas que eles meio que querem se livrar. Quando elas chegam lá, elas vão ser treinadas de uma forma marcial, ser botadas na linha, e depois disso, quando no caso a líder delas achar que a líder é a Sigmarite Matriarch, seria a matriarca de Sigmar, ela vai considerar ela preparada, ela vai mandar ela como uma novata para Mordenheim. E lá ela vai começar o primeiro dia do resto da sua vida lutando numa luta perdida para limpar a cidade. Mas é o dever delas de honra eliminar cada pedaço daquela Weirdstone e tudo que há de ruim que vem junto com ela. E eu vou dizer, olha, elas botam muitas das tropas regulares no chinelo. As suas orações de batalha permitem que elas regenerem. Elas têm orações de proteção que permitem que elas sejam muito mais resistentes do que aparentam. E os seus martelos de batalha, além de ser um maldito martelo de batalha, elas também conseguem botar ele em chama com fogo sagrado, causando dano extra a abominações caóticas ou mortos-vivos. Então, graças à sua habilidade na fé, elas conseguem causar dano extra, se regenerar e se proteger, fazendo delas bem versátil num campo de batalha contra os inimigos certos. Tu não quer botar elas contra uma linha de tiro ou contra os homens besta, mas tu quer botar elas contra mortos-vivos, contra fantasmas, contra criaturas aberrantes do caos, como demônios. Isso elas vão exceder em destruir, graças a seus ataques mágicos e suas habilidades de proteção. Então não subestime aquele grupo de freiras extremamente nervosa, vindo correndo com um martelo e rezando orações de destruição, porque é exatamente tão terrível quanto parece. E, meus amigos, infelizmente elas não recebem atualizações há muito tempo. Na verdade, elas foram uma das facções assim, que depois de criada, talvez por causa das várias alegações que é meio que plágio das irmãs de batalha do 40.000, eles acabaram deixando elas meio de lado, mas elas são interessantes. Se um dia tu for para Mordenheim, dá uma batidinha lá no convento, tu vai ter um lugar para ficar pela noite seguro, deixa uma doação para as irmãs, já que elas não recebem mais muita coisa. E, falando em doação, elas ainda são mantidas, como eu disse, elas recrutam das casas nobres, então querendo ou não, tu não vai deixar teus filhos na míngua. Os nobres continuam mandando recursos como comida, como armas, novas armaduras e outras coisas necessárias como roupas e o que elas precisam para sobreviver, para elas poderem se manter, a novas armaduras e coisas assim. Então, em geral, elas continuam recebendo doações bem menos do que quando elas já foram mais famosas, espalhadas no Império inteiro, mas o monastério em Mordenheim é o único local de habitação humana da antiga cidade que ainda está de pé. Não só isso, o trabalho delas para conter e impedir que aquela Weirdstone, aquela Warpstone seja espalhada pelo mundo, é uma coisa muito honrada e acredito que muitos dos que estão vivos no Fantasy hoje devem suas vidas à cruzada incessante dessas irmãs para evitar que essa Warpstone caia em mãos erradas.
Lembrando que os vampiros, o Vlad, conseguiu invadir o Império porque a sua magia de ressuscitar os mortos foi alimentada com combustível da Warpstone. Então, se isso cai na mão de um necromante ou cai nas mãos dos Skaven, coisas horríveis podem acontecer. Então, tudo que é de bom no mundo antigo, todas as facções da Ordem agradeçam as Irmãs de Sigmar. Mas é isso, vejo vocês na próxima. Infelizmente, a chance delas terem uma atualização é muito pequena, mas elas eram bem legais. Como uma adição no exército, como uma tropa auxiliar, um extra, daria um diferencial, eu acho que ia ser legal. Ou até uma heroína, assim como tem os Sigmar Priests, que seriam os monges de batalha, poderia ter uma delas também. Elas mais focadas em cura e os monges mais focados nas magias de dano e proteção. Ia ser divertido, ia ser um diferencial para o Império. Acho que não custaria nada ter um extra. Eu acho que variedade é legal no jogo. Mas é isso, tudo de bom. Vejo vocês na próxima e Sigmar e as irmãs dele protegem.